filhos de Deus, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal feito para vocês aí de casa. Ai, que coisa tão boa! Chegou mais um lindo sábado pra gente evangelizar, né, Miguel e Cecília? E levar a palavrinha de Deus pura e verdadeira para os lares de vocês. E para começar com esse lindo vídeo, vamos para mais um Contando Seus Passos com Ceci. Posso começar? Pode sim, minha princesa. Jesus oferece descanso. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Se encontra Mateus capítulo 11, versículo 28. Isso aí, o que você entende sobre esse versículo, minha princesa? Que Jesus nos dá descanso. Exatamente, né? Só através de Jesus temos esse descanso que ele tanto nos fala. O que é que você aprende mais, minha fulô? Posso ler? Pode. Viver com Jesus é maravilhoso, porque tudo que ele faz é limpo, cheio de amor. Acredite, só ele pode mudar a sua vida. Só Jesus, o nosso mestre, pode mudar a nossa vida. Ai, o que seria se a gente não tivesse Jesus na nossa vida? A gente estaria sempre preocupado, passando até as nossas preocupações para os filhos, né? Isso só vem atrapalhando muitas famílias. Então a gente tem que estar firme igual uma rocha para que a gente cresça cada vez mais. E hoje iremos falar sobre uma das passagens maravilhosas que a Robis Criança e essa turminha gostam muito e que a gente pode tirar muitas lições dela. Só que como são muitas lições, eu só separei 2 lições, tá certo? Então hoje iremos falar sobre Jesus e a mulher samaritana. Nesse estudo de hoje iremos abordar um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Um dos textos que podemos tirar muitas lições, tá certo? Me dá aí a Bíblia, mulher, para eu ler aí a passagem. Aqui tá você. E essa passagem se encontra lá no livro de João. Deixa eu folhear aqui um pouquinho. Folhear aqui. Bota aí, produção, 2000 anos depois. Aqui, achei! Jesus e a mulher samaritana, lições. Se encontra lá no livro de João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim, presta atenção que é muito linda essa história, viu? Vamos lá, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Lembra de João Batista? Sim, o melhor amigo de Jesus. Isso, de fato não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa região de Samaria para vocês de casa relembrarem, ou pessoas ainda que não entendem dessa passagem. Ela trabalha muito o nosso lado espiritual, tá certo? Ele compara uma matéria com o lado espiritual que a gente precisa. Eu, você, todos nós precisamos. Eles chegam à cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos o meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco dessa água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor pode me dar essa água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Claro, né? É o Filho de Deus que está falando. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui para buscar.
vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo, chegará um tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses o que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Olha essa parte que é linda, Cecília e Miguel. Ele diz assim, ó, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Naquele tempo não podia, né? Se via com maus olhos e logo porque era samaritana, que era impura. Então vamos lá. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu, sempre espiritual. Jesus respondia, vê, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer daqui a 4 meses teremos colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Assim, tanto o que se semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem, um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalham. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo o que tenha feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Aleluia! Aleluia, né? Depois que eu terminei de ler essa passagem, eu irei te falar um pouco, né, sobre as lições que a gente pode tirar dessa passagem. Cada vez que a gente lê essa passagem, Deus revela uma nova lição. Sabia, Miguel? E Cecília, meus pontinhos de Kátia, meu amor. Então, o que a gente pode aprender é que Jesus é o poço de águas vivas. Mas como assim Jesus é o poço de águas vivas? Aquela mulher iria outro dia voltar e pegar água para beber novamente, porque iria acabar. Não acaba a água, né? Já a água que Jesus fala é a água que ele tinha para dar, que não se acaba e jorra dentro da gente. Ixi, eu tô toda arrepiada. Essa água é a palavra de Deus, é a comunhão com Cristo. Quem se alimenta de Jesus nunca mais terá sede e irá saciar o espírito. Quanto mais bebe dessa água, a água da vida eterna, mais satisfeitos ficamos, amém? Então, foi utilizada uma água, né? Que estava lá no poço de Jacó, mas a água que Deus queria falar era a água da vida eterna. E a segunda lição que a gente aprende nessa passagem bíblica, sabe qual é? É que Jesus quebra barreiras culturais, religiosas e sociais. O que isso quer dizer? Bem, sabe essa região que eu falei no início da passagem bíblica de Samaria? Lembra dessa passagem que eu falei de Samaria, que eu ia falar depois?
Pois bem, era considerada terra impura, ou seja, cheia de pecados, né? Numa ocasião, um discípulo sugeriu que seria bom que caísse um fogo e consumisse aquela gente. Para ir da Judéia para a Galileia, um judeu precisava fazer um desvio de muitos quilômetros para evitar passar por Samaria, só porque essa cidade era impura. Tá vendo isso assim, Miguel? Em outras palavras, é necessário enfrentar o problema de frente. E você? Como você tem enfrentado os seus problemas aí em casa? Como é que vocês têm lidado com as situações que estão ao redor de vocês, hein? Bem, outras palavras, a frase da mulher samaritana dizia o seguinte: como você, um judeu, homem importante e poderoso, pode desejar receber de mim, que sou mulher, um ser sem valor, samaritana, excluída e sem descendência ou raça definida? Ao dizer à mulher samaritana: dai-me água para beber, uma mulher jamais dirigia a palavra a um homem, quanto mais desconhecido. De fato, Jesus poderia ter ele mesmo retirado a água do poço de Jacó. Porém, aquele era um momento importante na vida da samaritana. E Jesus estava interessado em mudar o rumo da história daquela mulher, através de ensinamentos práticos e espirituais. Então, quando Jesus começou a falar, ela viu que esse homem não era desse mundo, né? Ela viu ali, naquele encontro ali, ela necessitava realmente daquele encontro. Então, a gente compara muito a mulher samaritana com as pessoas, com nós, né? Nós temos esse vazio, essa vontade, né, de preencher o vazio que só Deus pode nos dar. Bem, a Bíblia, né, nos informa que seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Os discípulos talvez não estivessem preparados para presenciar aquele momento, mas no fundo Jesus desejava um momento particular com aquela mulher, para tratá-la e curá-la dos seus traumas. Tal e qual médico ou psicólogo atendendo seus pacientes é Jesus, um médico dos médicos, atendendo a esta mulher e da mesma forma que nos atende, porque para ele não existe gente sem esperança, para ele não existe caso perdido. Tá vendo, Miguel e Cecília? Como é importante a gente se render aos braços de Jesus. A palavra é essa. Nós devemos nos rendermos a Jesus para que ele venha nos transformar, ao começar pelo nosso lar, tá certo? E o que a gente aprende com tudo isso que eu li? Bem, nós aprendemos que essa passagem traz lições importantes de que Jesus é a água viva que mata a nossa sede, que ele quebra todas as barreiras e quer encontrar conosco. E após este encontro, nossa vida não será mais a mesma, pois vamos deixar o que nos atrapalha e que ficou no passado para trás. E assim seguimos o Mestre. Vamos bater umas salvas de palmas para o nosso querido Jesus, porque só ele tem a água da vida que jorra sem parar. Quanto mais a gente lê, mais Deus transforma as suas palavras, nos mostra, nos dá visão espiritual do que a gente pode aprender e ser transformado em nosso lar. É certo, Miguel e Cecília? Vocês gostaram de mais uma passagem bíblica? Eu gostei muito. E é uma das passagens que eu aprendo muito, mãe. Eu aprendo muito com essa passagem. Toda vez que eu leio, eu aprendo outra coisa. Feche seus olhinhos e vamos orar. Pai amado e querido, mais um vídeo vem por encerrar, Pai. Te agradecemos por essa linda palavra, com essa linda lição que o Senhor nos ensina, com o teu amor sobre a nossa família. Quero orar pela nossa nação, pelos governadores, ó Deus, que a tua autoridade esteja acima dos homens, ó Pai, e que tudo seja cooperado para o bem daqueles que te amam. Nós sabemos que nós não somos desse mundo, e quanto mais nos alimentamos de ti, mais temos essa certeza, Pai. Visita também hospitais que estão em leitos, em UTI, pessoas que estão sem conseguir respirar, Senhor, por causa dessa pandemia, por falta de oxigênio, Pai, que o Senhor tome na frente da vida dessas pessoas. Eu oro por enfermidades, que o Senhor esteja no controle de toda a situação. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.